E aí, alunos, tudo bem? Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante importante aqui, né, na matéria de VB, que diz respeito à manipulação de data e hora, né? Normalmente aí nos programas que são desenvolvidos no mercado de trabalho, a gente tem momentos que precisamos trabalhar com datas e com horas. É bom iniciar esse assunto com vocês informando o seguinte: quando você cria uma variável do tipo datetime, como essa que está aqui no exemplo, aqui, ó, datetime, então eu estou criando uma variável data, né, do tipo datetime. Ela é capaz de armazenar dados do tipo data e do tipo hora, né, datetime, por isso o nome dela, de data e hora. Eu posso só trabalhar com hora e posso também trabalhar com datas. Tá? Então é o mesmo tipo de variável que eu consigo manipular esses dois tipos de dados aí nessa variável que foi criada. Então vamos para alguns exemplos aqui, então, para a gente ver isso como é que fica na prática em VB. Então abrindo aqui, eu tenho já o VB aqui preparado, né? Criei aqui como global desse formulário meu uma variável data, né? Conforme o exemplo lá da anterior, que ela é capaz de manipular datas e ou horas, tá? Ou as duas juntas, ou então uma ou outra. Gente, eu estou dando um exemplo aqui para vocês a respeito de funções, né? E existe uma função, essa daí, isDate, que ela é capaz de verificar se uma data informada é ou não uma data válida. Eu vou apagar essas duas linhas de programa aqui, que nós não vamos usar ela agora não. Para exemplificar isso, o que foi feito aqui? Eu criei um objeto mask, né, e defini como máscara aqui de entrada uma data. Tá? Então, no momento que eu der um clique aqui, eu quero saber se essa data que o usuário vai informar aqui é ou não uma data válida. Como foi feito esse programa? Então, testei aqui, ó, isDate é uma função que retorna true ou false, indicando se a data é ou não válida. Então, por exemplo, quando eu testo dessa forma aqui, if isDate, e aí coloquei o nome do objeto máscara, né, que eu dei para ele aqui para programação, mskdata.text. Eu estou querendo dizer o seguinte, estou testando o seguinte: se é uma data isDate, o que está no mskdata.text. Eu não preciso colocar aqui o igual a true, tá? Quando você tem uma função, uma propriedade que ela retorna true ou false, quando for omitido o teste, né, o operador relacional do teste, com o valor true ou false, por padrão, ele imagina que aquilo ali é a saída verdadeira. Ou seja, eu estou testando se isso daqui é verdadeiro, ou seja, se é uma data. Se for uma data válida, ele vai imprimir, mostrar numa caixa de mensagem para mim, essa mensagem é uma data válida. Caso não seja, aí sim, né, é a mesma coisa que o caso contrário do teste aqui, ele vai jogar essa mensagem para mim que não é uma data válida. Vamos para o teste então. Rodei o programa, né? E aí eu vou colocar uma data aqui qualquer. Então, por exemplo, 9999 de 9001, né? O ano pode ser que seja um ano válido, né? Agora, dia e mês não são válidos, invalida essa data aí. Então ele tem que jogar para mim, na hora que eu der um clique nesse botão de teste da data, que isso daqui é uma data inválida informada por mim. Vamos dar um clique, aí ó, não é uma data válida, tudo bem? Vamos testar agora com uma data válida. Então, um detalhe importante, se o seu computador estiver trabalhando com formato americano, ele aceita também data no formato americano. Então vamos agora aqui, ó, por exemplo, no meu caso aqui, ó, eu vou testar 1/31 de 2020. Ou 31 não, vamos colocar 30 aqui, ó. Eu
estou querendo dizer 30/1/2020. Vamos ver se no meu computador ele entende isso daqui como uma data válida. Ó. Não é uma data válida, tá? Ou seja, eu estou configurado para o padrão que a gente conhece. Então aqui, por exemplo, 30/1/2020 tem que ser agora sim uma data válida. Eu vou fazer o teste. Aí, ó, é uma data válida. Ou seja, essa data informada por mim é encarada como válida. Como eu fiz esse teste, então? Usando essa função chamada isDate. Se ela retornar true, a data é válida. Se ela retornar false, é uma data inválida. Gente, esses são alguns exemplos aqui para eu trabalhar, então, com um teste em cima de data informada pelo usuário. Só que eu posso buscar a data do sistema, essa data que aparece aqui no reloginho, aqui embaixo na tela do Windows. Eu posso trabalhar com essa data. Então, por exemplo, eu tenho uma variável data que eu criei lá em cima, né? Eu vou atribuir para ela a data do sistema. Eu vou colocar now. E aí, em seguida, eu vou pedir para ele mostrar para mim a data. E aí vamos ver o que ele vai mostrar nessa variável que foi armazenada aqui nessa linha aqui, na variável data. Vamos fazer um teste aqui, ó, rodando o programa, tá? Não vou digitar data nenhuma, ele vai jogar uma data inválida, né? Mas em seguida ele vai jogar uma outra caixa de mensagem imprimindo para mim, mostrando para mim a data do sistema, que é aquela que está exibida aqui no reloginho aqui embaixo. Ó. Não é uma data válida, por quê? Porque ele fez o teste aqui em cima. E agora eu vou dar OK, e aí ele mostra 24/5/2020, 14 horas, 42 minutos e 33 segundos. Percebam aqui, ó, que foi exibido também nessa variável datetime, né, que é do tipo datetime, a data do sistema e a hora do sistema, né, conforme eu havia dito para você. E o que fez mostrar isso? Como que foi recuperado? Como foi guardada essa data do sistema? Quem retorna para mim isso é essa função now aqui, ó, tá? E essa função now, ela também, eu posso trabalhar com algumas partes dela. Por exemplo, do now, ou seja, dessa data e hora do sistema, eu quero, por exemplo, a data somente. Vamos fazer um teste, ó. Roda o programa, vou dar um clique, essa data aqui é inválida, e aí, olha, só a data do sistema agora. Ou seja, da função now, ele retirou e pegou, trouxe para mim e armazenou na variável data somente a data. E percebo, essa variável agora só guardou a data do sistema. A hora que era mostrada não foi mostrada. Ah, eu quero mostrar a hora. Você vai vir aqui e colocar hour, tá? Acho que essa daqui ela nem vai funcionar. Não vai funcionar dessa forma. Então vamos falar de data primeiro. E aí daqui a pouco a gente vai lá na data, então. Na hora, né? Outra forma de você pegar a data do sistema, se você escrever aqui, ó, today, ele vai poder mostrar também. Só que essa today, você consegue mostrar ela assim, quer ver, ó? Já direto numa função MSGBox aqui, ó, tá? Então, eu não preciso trabalhar com a data aqui, com a variável, eu já posso jogar ela aqui dentro, ó, direto aqui, ó, tá? Você vai ver que ele vai conseguir mostrar, ó. Vamos lá, vou dar um clique, e aí, ó, 24/5/2020. Você percebeu, né? Apesar dele aparecer com essa a marca aqui, né, verdezinha embaixo aqui do comando, ele não dá erro, tá? Se eu colocar aqui agora hour, ó, ele vai mostrar a hora do sistema, somente a hora, tá? O minuto, segundo ele não vai mostrar. Por exemplo, agora aqui no meu relógio aqui, exatamente 14h45, ele deve mostrar o 14, não é uma data válida ali, né? Porque eu estou testando toda hora que eu dou o clique, o isDate, e aí, ó, 14 horas. Então eu consigo trabalhar, manipular, gente, por que ele não aceitou, até voltando aqui, por que ele não aceitou eu fazendo isso? Ó? Data, que é a variável do tipo data hora, colocando assim, atribuindo para ela hour. Você vê que agora, olha, ele assinalou um erro aqui no VB para mim. Ó.
né, nesse trechinho. Por quê? Porque esta variável, ela não, o número 14 da hora aqui minha do meu sistema, que ele vai puxar referente à hora que está sendo demonstrada aqui no meu relógio, ele é um número inteiro, né? Ele não encara como sendo uma hora aquilo ali, ele retorna um número que retrata a hora, que é um número inteiro. Então eu teria que, se eu criar aqui uma variável aqui, ó, din, hora, as, integer. Agora, olha, eu consigo guardar isso nessa variável hora aqui, ó. Você percebe? Ele tirou a marcação de erro que tinha nessa linha aqui, né? E olha, aí se eu quero mostrar a hora do sistema aqui agora, é uma outra forma, ó. Eu posso atribuir para a variável e dessa variável do tipo inteiro eu guardo e mostro aqui para o usuário. Vamos rodar o programa, né? É uma data inválida que está digitada, ou melhor, né, que nem digitada está, e aí o 14. Ou seja, você viu que tem o mesmo efeito quando você colocar aqui dentro o now hour. Só que eu atribuí para uma variável, é a variável que está guardando essa hora do sistema que foi exibida aqui na caixa de mensagem. Certo, gente? Vamos dar uma olhada na apostila agora. Aqui na apostila, então, falei para vocês a respeito do today, né? Esse today, ele mostra o quê? Somente a data do sistema. Vamos dar uma olhadinha mais aqui para frente nessas manipuladores de hora. Aqui, inclusive, o exemplo aqui que ele mostra de como é que a data foi mostrada. Então, olha, falei para vocês do hour, da mesma forma que você consegue mostrar ou pegar da data a hora do sistema, você consegue pegar um minuto usando o minute e o second, que você pega o segundo da hora do sistema que está sendo exibido, né? Então, isso aqui são manipuladores das horas de uma variável data. Você notou ali que data, nesse comando que eu coloquei aqui, é a variável. Então, isso significa o seguinte, que eu posso vir aqui, por exemplo, olha, vamos supor que eu faça alguma coisa parecida com isso. Ó, data é igual a null. Aqui ele pega a hora e a data do sistema. Dessa data que foi armazenada, eu posso ver só a hora. Entendeu? Ou seja, eu usei a referência da variável que eu criei aqui, que é do tipo DataTime, e pedi para ele mostrar a hora. Eu poderia, então, por exemplo, também atribuir isso à variável hora. Posso. Hora é igual a data.hour. Olha lá. Eu atribuo para a variável ou então já mostro ela direto dentro de uma caixa de mensagem. Poderia colocar aqui nesse local que eu selecionei aí o nome da variável hora, que ele ia mostrar também a hora do sistema? Poderia. Então você tem várias formas de trabalhar, manipular a hora e a data do sistema, certo? Voltando para a apostila, vamos lá. Então vamos lá. Você pode ver, né, ali em cima, nesse trechinho aqui, eu mostrei as manipulações que você pode trabalhar com hora, minuto e segundo. E aí também aqui, da mesma forma, com a data, eu posso trabalhar com o ano, com o year, o month, que é o mês, e o day, que é o dia da data que está armazenado na variável, tá? Então vai depender da utilidade do programa, do objetivo do programa que você está desenvolvendo para trabalhar ou com dia, mês e ano, ou com hora, minuto, segundo, se for necessário. Um outro comando bastante assim, interessante é a respeito de ano bissexto, que é uma necessidade para programadores aí em algumas ocasiões, né? Eu preciso saber se um ano é bissexto ou não. Você vai usar essa função aqui, ó, sleep year. O que significa isso? Ele está perguntando se o ano aqui, por exemplo, de 2010 é um ano bissexto, né? Se é um ano bissexto, você sabe que ele tem o dia 29 lá no mês de fevereiro, né? Então, essa função ele retorna se é ou não, true ou false, tá? Vamos para alguns outros exemplos importantes aqui, ó. Bom, nesse exemplo aqui, olha só, eu estou usando várias funções manipuladoras de data e hora, tá? Primeiro vamos trabalhar com dia, mês e ano. Então, olha só o que essa função addDays faz aqui, ó. Ele adiciona 3 dias na data que está na variável, tá? E aí, ele vai mostrar isso
Aí eu vou criar um formato de data time para ele exibir isso no MSG Box para mim. Em que formato que ele vai mostrar? Dia, mês e ano, que é o short date. Aí eu, nessa função format date time, eu vou indicar para ele que eu quero acrescer 3 dias na data do sistema, né, para mostragem só, para exibir numa caixa de mensagem. Então hoje, por exemplo, 24/5/2020, se eu uso esse comando aqui, ele vai ser 27/5/2020, exibido na caixa de mensagem para mim, tá? Nesse formato de dia, mês e ano. Ah, não, eu quero um outro formato aqui, por exemplo. Então eu vou adicionar 3 meses na data, adicionar 3 meses. 3 meses por quê? Porque eu pus o 3 dentro do parênteses aqui, no addMonths aqui, ó, da variável data. E aí eu vou criar um formato para exibir na caixa de mensagem em formato General Date. O que é esse formato General Date? Aqui até eu coloquei errado nessa explicação, é dia a dia barra mês mês barra ano ano, e aí ele mostra a hora também do sistema junto. Tá? Então quando você usar General Date aqui no Date Format, dessa função Format Date Time, você vê que é um parâmetro, né, dessa função datetime aqui. O primeiro parâmetro, eu estou dizendo que eu quero exibir a data adicionada de 3 meses. A data por quê? Porque é a variável data que eu coloquei aqui. Ó. Data, na variável data, adicione 3 meses e mostre no formato de hora de data time, né, no formato general date. Que aí é isso aqui, dia a dia, barra, mês, mês, barra, ano, ano, e aí a hora, minuto, segundo, separado com os 2 pontos desse dado, né, da hora. Uma outra forma, eu posso adicionar anos também numa determinada data que eu tenho guardada aqui. E aí, como eu estou usando o MSG Box, eu quero que ele mostre o ano do sistema adicionado de 3 anos, né, no formato long date. O que significa esse formato long date? Está aqui na explicação. Ó. Ele vai exibir o dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta, o dia do mês, né, 21 de o mês que ele vai exibir, né, de o ano que ele vai exibir. Ou seja, segunda, por exemplo, hoje é domingo, né? Domingo, 24 de maio, ele vai escrever a palavra maio, que é esse formato que eu estou dizendo long date aqui, ele exibe dessa forma para mim, tá? Da mesma forma que eu tenho os manipuladores de mês, as funções que adicionam meses, dias e anos, né? Eu tenho também as que adicionam hora, minuto e segundo. E você presta atenção nesse exemplo aqui, olha. Nesse caso, eu estou adicionando segundos, só que menos um valor negativo. Eu estou adicionando um valor negativo. Quando você adiciona um valor negativo no mês, no dia, no ano, na hora, no minuto ou no segundo, você está subtraindo, apesar da função ser um add seconds aqui, por exemplo, aqui. Então, eu estou subtraindo 3 segundos na data que ele for buscar do sistema. Se eu colocasse aqui 3, por exemplo, vamos supor, nesse exemplo aqui eu tenho, no meu horário aqui no sistema, aqui está 14 horas e 54 minutos. Se eu coloco add minutes menos 3, ele vai mostrar para mim 14 horas e 51 e não 14 e 54 como é a hora do sistema, tá bom? O que são os formatos que estão sendo exibidos nesse format datetime? Você percebe que essa função que formata a data e a hora, ela serve tanto para questões de visualização de data quanto de hora. Então, na data que eu tenho guardado, que é dia, mês, ano, hora, minuto, segundo, está tudo junto isso, né? Conforme o exemplo que eu dei lá em VB. Aqui, no caso, ele vai mostrar em short time. E aí short time, o que é? Hora e minuto. Ele não vai mostrar o segundo da data para mim. Ele só exibe a hora e o minuto do sistema. É como se tivesse aqui esse reloginho que eu tenho aqui agora. Ó, 14 horas e 55 minutos aqui do meu Windows aqui no caso. Tá? Quando eu escolho long time,
ele vai mostrar hora, minuto e segundo, porque eu estou formatando a exibição do MSG Box aqui para mim. Tá? E aqui também, né? O long time também, hora, minuto e segundo. Isso aqui, os dois exemplos são os mesmos. Tá? Então, essas daqui são as principais manipuladoras né? Eu quero formatar a exibição da hora, do minuto, segundo. Quero atribuir para uma variável do tipo date time, por exemplo, formatado dessa seguinte forma, ou a hora, ou a data, por exemplo, eu consigo trabalhar com essa format date time aí no caso. Tá? Se eu não quisesse adicionar a hora no momento da exibição, bastava eu colocar data, vírgula e o formato que eu quero. Tá? Isso daqui foi só para título de exemplo, que no momento de mostrar, eu estou adicionando uma quantidade de hora, de minuto, ou de segundo, ou de ano, de dia ou de mês, né? Conforme os exemplos anteriores que eu tinha mostrado. Outra função importante que a gente trabalha quando a gente trabalha com né, manipulação de dias, é essa função day of week. Para que ela serve? Ela mostra para mim o dia da semana que eu estou em cima daquela data que eu informei. Então, por exemplo, aqui no caso, no VB, vamos supor, eu tenho essa data aqui, né? Que eu atribuí do sistema aqui. Então, por exemplo, eu quero saber qual o dia da semana é hoje. Como eu vou fazer isso? Eu vou colocar um MSG Box. Coloco aqui, então, olha, MSG Box data.day of week. Ou seja, que dia da semana que é esse? Vamos ver, vamos pedir para ele mostrar aqui para mim, ó. Né? Vou dar um clique no botão, não é uma data válida, ele vai informar. E ali, ó, 0. O que significa esse 0? Quando você for trabalhar, que você precisa saber qual é o dia da semana, você pode fazer uns ifs no seu programa estipulando, por exemplo, domingo é 0. Hoje é 24/5/2020, o dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, é um domingo. Né? Então, isso aqui, o 0 que ele mostrou naquela caixa de mensagem para mim, corresponde ao dia da semana, que é o domingo. Né? Eu até coloquei aqui, ó, segunda é 1, terça é 2 e assim sucessivamente. Tá? Uma outra importante função que eu trabalho, que eu posso trabalhar em cima de data, é days in month, ou seja, eu quero saber a quantidade de dias no mês 3 de 2010. Aqui foi um exemplo, por exemplo. Quantos dias tem o mês 3 do ano de 2010? Você usa isso aqui. Você quer saber quantos dias tem um mês que foi informado, por exemplo, pelo usuário? Você consegue trabalhar, manipular isso. Gente, sabendo que meses, né, ou ele vai retornar 28, ou 29, ou 30, ou 31, né, de uma data específica, né, de um ano específico e de um mês específico, eu posso guardar o retorno também dessa variável numa variável do tipo inteira. Tá? Uma outra função bastante usada, mas muito usada no VB.NET é essa função dateDiff. Ele calcula a diferença entre datas. Gente, eu deixei um quadro aqui que mostra alguns parâmetros para você que você vai usar na função dateDiff. Lembra, parâmetro é tudo que vai dentro do parênteses que você vai passar para uma função, para a função trabalhar com ela lá dentro. Assim como a gente já aprendeu o que é função, o que é procedimento. A função recebe dados, ela manipula, trabalha com aqueles dados no seu interior e aí retorna alguma coisa para a gente. Né? No caso da dateDiff, ela faz o cálculo e retorna para mim, por exemplo, a diferença entre datas. E essa diferença entre datas, ele pode retornar como resultado uma quantidade de dias, uma quantidade de anos, uma quantidade de hora, de minuto, de segundo, trimestre. Ou seja, um dos parâmetros são esses que eu estou colocando isso aqui, ó, valor de cadeia de caracteres, que a gente já vai ver aí num exemplo que tem aí para baixo. Tá? Vamos aqui
prosseguindo. Outra coisa, vamos no exemplo dele aqui direto, que fica bem mais fácil a gente trabalhar. Então, olha só, eu criei uma variável do tipo long, por quê? Porque essa função dateDiff, ela retorna um dado do tipo long. Então, no exemplo que eu estou dando aqui, olha, eu quero que o x, que eu criei aqui como long, né, é como se fosse o double, né, lá ou real, né, em algoritmo, por exemplo. Eu estou pedindo para ele mostrar para mim a diferença em dias da data 1/2/2010 a 3/2/2010. Ou seja, nesse exemplo aqui, ele vai retornar 2. 2 por quê? Porque são 2 dias entre uma data e outra. Tá? Então, se eu coloco uma data de um mês aqui, outra data de outro mês aqui, ele vai calcular a diferença em dias entre uma data e a outra. Pode dar 40 dias, 50 dias, 60 dias, vai depender da data que foi informada, né, nos dois parâmetros. Vocês percebem? Esse primeiro parâmetro da função dateDiff aqui é o, entre aspas, D. Você está olhando naquele quadro anterior que a gente tem, que eu passei aqui para vocês, ó, eu tenho aqui nesse valor de cadeia de caracteres. Quando eu ponho aspas D, né, é que a diferença vai ser passada em dia, tá bom? Quando eu coloco, por exemplo, eu quero a diferença em horas, eu coloco, entre aspas, o H, tá bom? Em minuto, em mês, quantos meses tem de uma data para outra, né? A diferença, né, entre meses. Até é importante dizer, nesse exemplo aqui que está aqui embaixo, por coincidência eu coloquei dia 1 do mês 2 de 2010, 3/2/2010. A diferença entre meses, por exemplo, seria zero, porque eu estou naquele mês. Tá? Então, isso é importante também para vocês saberem. E isso aí são as funções manipuladoras de datas. Uma questão importante que vale dizer, vocês percebem aqui que as datas que eu informo aqui como parâmetro na função dateDiff, elas vêm entre aspas. Significa o quê? Que eu posso trabalhar com uma caixa de texto ali ou com uma data expressa como texto. Tá? Por exemplo, aquele masked box lá, né, que a gente estava trabalhando no VB agora há pouco aqui, eu poderia colocar o name dela aqui, né? mskdata.text. Logicamente que eu tiro aspas, porque ele já é um dado do tipo texto. Que eu coloco o name da caixa de texto ou da máscara, né? Ponto text. O ponto text já diz que é o texto, né? Da data que eu informei aqui na caixa de texto. Então eu posso pedir para o usuário informar duas datas em caixas de texto ou em caixa de máscara de edição. E aí coloco como parâmetro aqui a diferença. Né? E aqui eu indico a diferença em como que eu quero essa diferença. Em dia, em mês, em ano. Né? Então eu posso trabalhar com isso facilmente aí no caso. Tá bom? Então essas são as manipuladoras de data e hora do sistema. Aqui, por exemplo, olha, eu tenho aqui, por exemplo, uma diferença que vai me dar a diferença em hora entre esse horário e esse. Gente, prestem atenção aqui, eu tenho 1h da manhã e 5, 2 pontos, 10, 2.00. A diferença em hora é 4 somente, não é 4 e 10, é 4, porque eu estou pedindo em horas somente. Tá? Então, se eu quero saber em hora, minuto, segundo, eu tenho que fazer uma para hora, uma para minuto e outra para segundo. E aí eu mando concatenar numa MSGbox, por exemplo. Tá bom? Então essas são as principais funções manipuladoras de datas que eu tenho no Visual Basic.NET. Tá? Fica fácil vocês trabalharem com ela, né? No sentido de vocês trabalharem com data, com horas aí, num eventual projeto que vocês vão construir aí em VB. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido e fico à disposição para tirar alguma eventual dúvida aí, tanto nas nossas aulas presenciais ou lá, né, virtuais que a gente está tendo aí
nessa época de pandemia, né? E aí eu vou voltar a falar disso nessas aulas, nesses encontros nossos posteriores, tá bom? Bons estudos para vocês aí, boa sorte nessas questões didáticas.